Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 o Dr. Alfredo Ramos Neto, que é advogado militante, especializado principalmente em direito sindical e direito do trabalho. E sobre esses temas nós vamos falar hoje com o Dr. Alfredo Ramos. E a primeira pergunta que eu faço ao Dr. Alfredo é sobre a história e a relação do sindicato com o sindicalizado. Gostaríamos, doutor, que falasse para nós sobre esse tema. Essa história ela é muito proveitosa e muito oportuna, doutor Valdir, que a gente fale sobre esse tema. Por quê? Os sindicatos, ele vem para uma nova realidade no Brasil. Nós tivemos uma época de muita efervescência, inclusive política sindical, no final da década de 70, início da década de 80. Depois passamos por uma fase de uma certa calmaria, mas nesses últimos 8 anos, 10 anos, o sindicato passou a conviver com uma nova realidade. Qual é essa realidade? Uma realidade, primeiro, da comunicação de massas, ou seja, não dá mais para você fazer sindicato apenas com assembleias de trabalhadores, como era no passado. Hoje é necessário que os grandes sindicatos tenham grandes assembleias, tenham canais de comunicação com os seus associados. Nós estamos vendo, inclusive, em Montes Claros, o que foi a transformação do Sindicato dos Empregados do Comércio, que veio da década de 50, várias realidades diferentes, chegou hoje a ser o grande sindicato do norte de Minas, no interior de Minas, talvez o maior sindicato, com uma estrutura muito grande, uma estrutura de atendimento em outras áreas, o que antigamente achava que não era possível, por exemplo, inclusive atendimento, além do atendimento jurídico, doutor, mas também o atendimento odontológico, o atendimento médico. Hoje a maioria desses sindicatos estão fazendo esse tipo de atendimento, ou seja, estão adequando a uma nova realidade. A busca hoje não é só por salário e condições de trabalho. A busca hoje também é por um melhor atendimento à vida do associado e da sua família. E é nesse sentido que o sindicato hoje se integra. Uma nova realidade política, uma nova realidade social, uma nova realidade nos meios de comunicação, na comunicação entre os trabalhadores e o seu sindicato, o seu órgão de classe. Lembrando que o sindicato nada mais é do que um órgão de defesa dos trabalhadores, no caso específico que eu estou falando hoje. Mas existe também o sindicato que defende os interesses patronais, são os sindicatos de categoria econômica, assim como tem o sindicato de categoria econômica, tem o sindicato de categoria profissional. E é nesse sentido que os sindicatos estão se adaptando a essa nova realidade. Importante demais que nós que trabalhamos com direito possamos entender essa nova realidade para dar atenção aos trabalhadores de maneira mais efetiva. Doutor Alfredo, no caso, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Montes Claros foi fundado aqui em Montes Claros em 11 de julho de 1957. De lá até o início dos anos 80, houve uma dificuldade nas relações com o governo federal, porque houve um período de ditadura militar e interferência mesmo nos sindicatos. Os sindicatos, então, você concorda que eles têm 2 etapas, até o fim da ditadura militar e de lá para cá? Dá para você fazer um pequeno paralelo entre essas 2 etapas? Concordo e vou além, doutor. Eu acredito que foi um divisor de águas. Quando até a final da década de 80, final da década de 70, onde estava se combatendo a ditadura militar, e a partir daí houve uma mudança drástica. Por quê? Porque até o final da década de 70, que vem a abertura do regime militar, o que se discutia no sindicato, além de salário, além de condição de trabalho, se discutia direito à liberdade. E o movimento sindical como um todo, ele estava muito próximo, muito unido no direito de se manifestar, no direito de fazer greve, no direito de se reunir, porque as reuniões com o AI-5 também foram proibidas. Então, aquilo unia a classe trabalhadora. O maior exemplo que nós temos é exatamente o fato de que desse movimento sindical se fez um presidente da República, que é o presidente Lula, que é exatamente na organização dos sindicatos no ABC paulista.
Então, esse ponto uniu a classe trabalhadora e a classe trabalhadora lutava, além das condições de vida do trabalhador, da questão salarial. A partir daí, com a abertura política no Brasil, com a lei da anistia e com a revigoramento e o nascimento de vários partidos políticos, então o sindicato mudou a configuração. O sindicato passou a buscar uma nova bandeira. Não era mais a bandeira da democracia. As diretas já tinham sido aprovadas. Nós já tivemos a eleição direta para presidente em 89. Aí os sindicatos passaram a buscar novas bandeiras. Quais são as novas bandeiras? Concentrar nos direitos dos trabalhadores. Aí o sindicato que não entendeu que o momento é de concentrar no direito dos trabalhadores, ele acabou perdendo o bonde. Porque aí vem a luta coletiva, e hoje nós estamos vendo aí os vários sindicatos, mas também as centrais sindicais, que é uma nova realidade, que à época não existia. Hoje nós temos as centrais sindicais, elas estão buscando matérias coletivas, como, por exemplo, redução da carga horária, 40 horas semanais, uma matéria polêmica que está no Congresso Nacional. E junto a isso tem outras matérias, uma matéria, por exemplo, que tem a ver com os comerciários do Brasil inteiro, é que a profissão dos comerciais ainda não é regulamentada pelo Congresso Nacional. Enquanto você tem profissões muito mais novas que já são regulamentadas, como os motoboys, você tem os comerciários, que eu fiz parte, que o senhor fez parte da categoria, que não é regulamentado, ou seja, uma luta coletiva, não só dos comerciários do Brasil, mas das suas confederações e da Confederação Nacional do Comércio. Ou seja, toda essa luta, ela passou a fazer parte da pauta dos trabalhadores. Saiu-se então da busca da saída do regime militar, do direito à reunião, do direito à liberdade, do direito ao voto, para o direito ao reconhecimento da sua categoria, o direito a um salário mais digno, o direito a uma vida mais digna do trabalhador. E eu acho que esse paralelo é muito importante para a gente entenda. Tem pessoas que dizem para nós, por exemplo, mas o sindicato está tão parado, antigamente era tão movimentado. A realidade é que fazia o sindicato movimentar, porque quando você luta pelo direito à sua vida, à sua liberdade, à sua participação popular, você luta com muito mais afinco. Agora você luta com direitos coletivos, direito a reconhecimento da categoria profissional, direito das 40 horas semanais, e essa luta, ela não é menor, mas ela é feita de maneira diferenciada do que era feito no passado. Uma das lutas dos sindicatos hoje, principalmente a partir do início dos anos 80, é quanto a acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, e não havendo acordo ou a celebração de convenção, até mesmo recorrer à justiça trabalhista para obter o dissídio coletivo de trabalho. Você poderia especificar para o nosso telespectador o conceito de cada um desses temas que eu falei? Claro. É exatamente isso. Foi em razão dessa mudança de paradigma, digamos assim, que os sindicatos passaram, então, a se concentrar, a debruçar mais sobre esses direitos coletivos. Como o senhor mesmo disse, a questão do acordo coletivo. O que é um acordo coletivo? O acordo é um instrumento que se faz entre o sindicato e uma empresa específica. Esse é um acordo coletivo. A convenção coletiva é um instrumento de negociação que se faz entre o sindicato e todas as empresas através de um sindicato patronal. E a partir do momento que você celebra uma convenção coletiva de trabalho, todos que estão naquele segmento, todos que estão presentes ali naquela base territorial têm que cumprir essa convenção coletiva. Diferente do acordo que é específico para uma empresa. Para dar um exemplo mais claro, hoje o Sindicato dos Empregados do Comércio tem acordo coletivo com o Bretas, que é um supermercado grande com várias lojas em Montes Claros, e tem a convenção coletiva que atinge todos os demais supermercados e todas as demais lojas. Então, é assim que funciona. No caso do dissídio coletivo, o que é o dissídio coletivo? É a divisão, ou seja, é quando você não consegue ter aquela negociação, você busca a justiça para que ela normatize, ou seja, para que ela dê uma sentença e diz o que é direito e o que não é direito. Esse é o dissídio coletivo. Eu costumo dizer que o dissídio coletivo é o ponto máximo, ou seja, quando você não consegue transigir
Quando você não consegue negociar, você busca um terceiro para negociar por você, ou pelo menos para dar uma sentença por você. Intermediar, pelo menos. Não, pelo menos. Não é o ideal. O ideal é que as partes que conhecem a realidade façam essa negociação. Mas o dissídio coletivo é, então, a interferência do Poder Judiciário a seu pedido para decidir onde as partes não conseguem decidir. Doutor Alfredo, hoje o sindicato, no caso específico do segmento em que você atua, dos empregados no comércio de Montes Claros, é bom lembrar que o doutor Alfredo atua como advogado do sindicato, não é membro da diretoria, mas é o advogado do sindicato dos empregados no comércio. Já fui membro. Quando comerciário. Quando comerciário, já fui tesoureiro, já fui secretário, hoje eu sou advogado. Isso, hoje graduado em Direito, deixou a categoria dos comerciários, hoje é advogado, especialmente por ser grande conhecedor de direito do trabalho. Quais são hoje os principais serviços ou entendimentos que o sindicato presta diretamente ao comerciário, sindicalizado ou não sindicalizado? Hoje o sindicato ele tem uma grande estrutura, como eu disse, já não é mais como o sindicato do passado. Hoje o sindicato ele tem uma assessoria jurídica muito capacitada, eu sou o responsável pela assessoria jurídica, nós temos mais 3 advogados e alguns estagiários. Lá tem também um trabalho nessa linha que é de homologação das rescisões de contrato de trabalho. O trabalhador que necessitar, lá tem pessoa especializada para fazer o seu cálculo. E além disso, o sindicato também atua em outras áreas, como eu disse. O sindicato hoje ele presta assessoria, ele presta um atendimento odontológico e ele presta também um atendimento médico. Além de outras questões menores na área de lazer, convênios com empresas, com lojas. Então, mas eu reputo que o mais importante de um sindicato é você ter uma assessoria jurídica bem constituída, com profissionais competentes, com um setor de homologação funcionando, com um setor de cálculo que dê segurança para o trabalhador no momento que ele mais precisa, que é o momento da demissão. E hoje o Sindicato dos Empregados do Comércio, ele atinge esse ponto para os seus trabalhadores. Bom, é bom frisar que o Dr. Alfredo fala de sindicatos e fala de sindicalizado. Importante é que o comerciário seja filiado ao seu sindicato, assim como os comerciantes devem ser filiados ao sindicato do segmento comercial, vamos dizer assim. Nós conversamos hoje com o Dr. Alfredo Ramos Neto, orientando o direito, agradece aqui ao Dr. Alfredo Ramos por essa entrevista e pede a você, telespectador, que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus estaremos apresentando aqui um novo trabalho, uma nova entrevista.